Fala pessoal, nesse vídeo eu passarei para vocês uma ferramenta prática e científica para vocês fazerem um teste para sabermos uma possibilidade de estarmos depressivos ou não. Então acompanhe aí que essa ferramenta é bem interessante. Meu nome é Caio Crissi, eu sou terapeuta especialista em análise comportamental e medicina germânica e todas as minhas formações eu deixarei aqui embaixo para vocês e nós temos mais informações também lá no Instagram. @Caio Crissi. Então, perder um parente, perder um emprego, um término de relacionamento, um divórcio, essas situações são muito desagradáveis e fazem parte da nossa vida. E é comum que ao enfrentarmos situações como essas, vem aquele sentimento de tristeza e de angústia e que fiquemos mais desamparados. E isso é muito comum. E isso não tem nada a ver com o processo de depressão. Isso, na verdade, é até bom. Por quê? Porque você consegue perceber uma certa sensibilidade e emoção e distinguir o que é bom e o que não é bom. E eu estou fazendo esse vídeo para explicar um pouquinho do que é a depressão. No caso, a depressão clínica de uma forma mais clara. E poder assim ensinar você como se faz esse diagnóstico, que seria do episódio depressivo no caso. E principalmente para poder oferecer para vocês uma forma simples que tem o poder de 80% de eficácia de identificar casos de depressão na população em geral. E que vocês podem fazer isso aí na casa de vocês a partir do que eu vou estar passando aqui. E claro, tá pessoal, nenhum questionário faz o diagnóstico completo. É sempre necessário você passar por uma consulta, porque isso sim é o ideal, é o correto a ser feito. Então vamos lá. A depressão, ela é um afundamento, tá? Esse termo veio da geografia, que seria uma queda ou um vale, por assim dizer. Então imagine que o nosso humor, ele tem um gráfico como se fosse umas ondas. Então vai ter dias bons e vai ter dias não tão bons, que seriam os dias ruins. Então quando nós falamos de humor, e isso é um erro muito comum de muitas pessoas e muitos profissionais falarem dessa forma, o humor ele não tem nada a ver com um processo de alegria e tristeza. A alegria e tristeza é algo muito superficial do humor. E normalmente não precisa ter alterações da alegria e tristeza para se alterar o humor. O humor em si ele tem a ver com dois fatores fundamentais, que seria a energia física e energia mental, e sensibilidade. Sensibilidade ao prazer físico e ao prazer psíquico, e também a sensibilidade ao processo da dor física e da dor psíquica. Então o humor é isso, energia e sensibilidade. E na depressão, infelizmente, existe uma queda persistente do humor e uma queda persistente dos níveis de energia e sensibilidade da pessoa. E como que a pessoa acaba se sentindo? Com uma queda do nível de energia física e mental, levando daí a sentimentos de cansaço, de falta de disposição, sentimentos negativos. Às vezes a pessoa sente que o músculo ele não está respondendo aos estímulos ao movimento. Tem até alguns casos que a pessoa sente que como se tivesse um peso nos músculos. E aí claramente também ocorre a diminuição da energia mental. Não vem pensamentos muitas vezes, a pessoa demora para pensar, ela demora até para responder. A fala ela fica bem mais lenta, a agilidade de raciocínio ela fica mais comprometida também. E aí resolver os problemas complexos fica muito difícil e a pessoa começa simplesmente a evitar os seus problemas e não os resolve, deixa lá cada vez piorando, né? E seguido disso ocorre uma diminuição da sensibilidade. E esse é um sintoma fundamental da depressão, a perda do prazer e uma diminuição da sensibilidade ao prazer. O gosto pelas coisas vai diminuindo cada vez mais. A gente costuma dizer que o mundo ele começa a ficar um pouco preto e branco. O estímulo ele não chega, isso fica apagado, o mundo fica sem gosto, sem tempero. E isso vem também com sentimentos de falta de motivação.
de falta de esperança, falta de propósito, falta de futuro, não tem perspectiva de futuro, e a falta de prazer é muito evidente em um paciente com depressão, infelizmente. Outro ponto é a sensibilidade à dor, que pode estar ou aumentada e a pessoa daí sente ataques do mundo externo de uma forma muito mais intensa, ou às vezes pode estar diminuídos, sentir como se fosse uma anestesia afetiva, uma anedonia. A pessoa não sente muito bem os sentimentos, não sente muito bem o prazer pelas coisas. Então essa é uma caracterização de um quadro depressivo basicamente. E se você quiser se aprofundar mais nos sintomas e sensações, eu fiz um vídeo falando só sobre isso bem mais aprofundado. E é claro que existem outros critérios e outras formas de identificar a depressão. Mas quando falamos em uma depressão, não falamos, tá? Que fique bem claro isso daqui, não falamos sobre tristeza, sobre frustração ou sobre o desânimo. Nós estamos falando dessa perda de sensibilidade ao prazer, diminuição da energia física e diminuição da energia mental, ok? Agora vamos ver um outro ponto aqui, que é o teste PHQ-2. Esse teste ele é composto de duas questões e ele tem uma pontuação que vocês poderão ver aí, e a ideia é que você possa responder essas duas perguntas tendo como base as duas últimas semanas da sua vida. E a ideia é, nas duas últimas semanas, com que frequência você tem sentido alguma dessas coisas que iremos conversar aqui. Então, nas últimas 2 semanas, com que frequência você tem sentido pouco interesse ou pouco prazer em fazer as coisas? E aí você terá que dar uma pontuação para isso, que funciona da seguinte forma: você coloca 0 pontos se aconteceu nenhuma vez nessas 2 semanas, você vai colocar 1 ponto se forem alguns dias dessas 2 semanas, 2 pontos mais da metade dos dias e 3 se quase todos os dias. E isso nós iremos fazer também para a segunda pergunta. Então é o seguinte: nas últimas 2 semanas, com que frequência você tem se sentido sem energia, triste ou sem esperança? E aí você vai dar esses pontos também. E aí o que iremos fazer diante disso? Iremos somar o que deu de pontos na primeira pergunta e na segunda pergunta. Se essa soma for maior ou igual a 2, existe sim uma alta probabilidade de ocorrer um quadro depressivo com você. Isso significa que você esteja necessariamente depressivo? Não, mas é interessante você ser avaliado e passar por uma consulta para ver o que está ocorrendo, tá bom? Bom, eu espero que tenham gostado do vídeo. Não deixem de se inscrever aqui no canal, deixe o seu like aqui, eu agradeço, tá? Muito por vocês terem acompanhado o vídeo até aqui, e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!